Vamos iniciar mais uma aula de matemática e nós vamos fazer a correção das atividades relacionadas com a circunferência. Então, os elementos, e nomenclatura da circunferência. Então, circunferência é a curva plana cujos pontos são equidistantes de um mesmo ponto denominado centro, né? Então, isso aqui é a minha circunferência. Círculo é a superfície plana limitada pela circunferência. Aí nós temos o raio. Raio é o segmento da reta que une de um ponto da circunferência até o centro. Então, esse ponto é chamado de raio. O raio nós temos o diâmetro, que é o segmento de reta que une dois pontos da circunferência passando pelo centro. Então, aqui é o centro e aqui nós temos o diâmetro. Arco é a parte da circunferência, que é limitada por dois pontos. Nós temos a corda, que é o segmento da reta cuja extremidade são dois pontos da circunferência. Então, dois pontos da circunferência, E nós temos, aí aqui a corda, e nós temos a flecha. A flecha é o segmento de reta que une o ponto médio da corda ao ponto médio do arco. Então, do arco à corda, nós temos a flecha. Então, essa é a retomada. Então, nós vamos fazer a correção. Número 1, letra A. Círculo é a superfície plana limitada pela circunferência. Letra B, circunferência é uma curva plana cujos pontos são equidistantes de um mesmo ponto denominado de centro. Letra C, diâmetro é o segmento da reta que une dois pontos da circunferência. Letra D é o raio, é o segmento da reta que une um ponto da circunferência ao centro. Letra E, flecha, é o segmento de reta que une o ponto médio da corda ao ponto médio do arco. F, corda, é o segmento de reta cuja extremidade são dois pontos de circunferência. Letra G, arco, é a parte da circunferência limitada por dois pontos. Na número 2, observando a circunferência a seguir, cite cada um dos elementos pedidos. Letra A, o diâmetro. Diâmetro é do ponto B ao ponto F, É o ponto onde o segmento da reta une dois pontos de circunferência passando pelo centro. Então, o diâmetro é o ponto BF. O raio. O raio é o segmento que une o ponto da circunferência ao centro. Então, nós temos OA, é o centro, ao ponto da circunferência. OF também é o centro, a circunferência. Ou OB. Então, no raio nós temos três, pode ser o OB, o OF e o OA, ou o OA, O arco. O arco é a parte da circunferência limitada por dois pontos. Então, o arco, nós temos o ponto AB. Esse é o arco. Então, AB. A corda é o segmento de reta cujas extremidades são dois pontos da circunferência. Então, na corda, nós temos o ponto do ponto C ao ponto E. Ponto C ao ponto E. E flecha é o segmento da reta que une o ponto médio da corda, ao arco, Então, nós temos o ponto D ao G. D ao G. No exercício 3, qual é a medida do raio de uma circunferência que possui 12 centímetros de diâmetro? Então, a medida do raio é igual a metade da medida do diâmetro. Se o diâmetro mede 12, 12 dividido por 2
é igual a 6 centímetros. Então, o raio é igual a 6 centímetros. Número 4. A número 4. Qual a medida do diâmetro de uma circunferência que possui 5 centímetros do raio? Então, a medida do diâmetro é igual ao dobro da medida do raio. Então, se nós temos que o raio vale 5 centímetros vezes 2, então é igual a 10 centímetros. Número 5. A respeito da definição de circunferência, assinale a alternativa correta. Então, a respeito da definição de circunferência, a definição formal de circunferência afirma que para um ponto chamado centro, uma circunferência é o conjunto de pontos cuja distância até o centro é constante. Portanto, então a alternativa correta é a letra C. A número 6. Cordas e diâmetros são elementos da circunferência. Isso significa que a existência desses elementos depende da existência dessa figura. A respeito desses elementos, assinale a alternativa correta. Então, um diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Diante disso, a alternativa correta é a letra D. Entretanto, é importante comentar as alternativas B, C e E, já que a alternativa A é falsa, pois ela é só uma negação da correta. Então, a alternativa B, ela é falsa, porque o diâmetro realmente é o dobro do raio, mas a definição do diâmetro relaciona com as cordas. A letra C, ela é falsa, pois um triângulo é formado por 3 pontos não lineares. Isso significa que 2 lados de um triângulo jamais poderão ser uma corda, pois a corda é um único segmento de reta. Letra E também é errada, pois uma corda é um segmento de reta, que liga 2 pontos de uma circunferência. Como o centro não é um ponto de uma circunferência, então o raio não pode ser uma corda. Então, a alternativa correta, letra D. Então, essa foi a correção da nossa lista.